Olá, estamos chegando com o Câmara Repórter, segunda edição, nesta quinta-feira, 12 de março. Veja os nossos destaques. Bairro de Felipe Camarão recebe a caravana das periferias. Novo aumento de combustível na refinaria Clara Camarão. Em sessão ordinária, vereadores aprovam 4 projetos de lei em segunda discussão. Na terceira série da reportagem sobre participação feminina na Câmara, vamos destacar a maior bancada de mulheres que o Poder Legislativo Municipal já teve. E as resoluções do TSE para as eleições 2026 são assuntos da entrevista com o advogado eleitoral e professor da UFRN, Daniel Monteiro. Então vem com a gente, o Câmara Repórter, segunda edição, está no ar. O bairro de Felipe Camarão, na zona oeste de Natal, recebeu nesta tarde a caravana das periferias do governo federal. O Ministério das Cidades anunciou investimentos de 35 milhões de reais para a reurbanização do território. A comunidade de Felipe Camarão, na zona oeste de Natal, recebeu a caravana das periferias, ação do governo federal voltada ao desenvolvimento urbano e à inclusão social nas áreas mais vulneráveis. Durante a visita, o secretário nacional de periferias do Ministério das Cidades, Guilherme Simões, anunciou um investimento de 35 milhões de reais para obras e urbanização no bairro. 35 milhões para fazer obras de urbanização, né? Obras de infraestrutura urbana. Essa comunidade, a gente sabe a importância que tem obras de saneamento, de mobilidade urbana, de melhorias habitacionais, de produção de moradia, equipamentos de saúde, de educação, porque esses territórios geralmente são os territórios que as pessoas mais precisam de políticas públicas da presença do Estado. Caravana das Periferias é um projeto de visita às periferias, aos territórios periféricos do país, feito pela Secretaria Nacional de Periferias. Uma forma de ajudar o governo federal a ler, a entender um pouco sobre as necessidades, os desejos e a importância que tem o governo junto aos territórios periféricos do nosso país. E hoje a gente está aqui para consolidar o investimento. Nós já havíamos feito o anúncio desse investimento há mais ou menos 2 anos e hoje estamos aqui consolidando, inaugurando um posto territorial do programa Periferia Viva na comunidade de Felipe Camarão. É mais uma parceria junto ao governo do presidente Lula, via Ministério das Cidades. Algo muito importante, porque nós estamos trazendo para cá investimentos que vai trazer exatamente bem-estar, dignidade e melhoria da qualidade de vida para o nosso povo aqui em Felipe Camarão. A começar pela construção de uma nova escola. Vamos ter centro esportivo, cultural, vamos ter toda uma parte aqui do ponto de vista de infraestrutura urbana, ou seja, um investimento em torno de 35 milhões de reais. Esses recursos já estão assegurados, né? O governo do estado, em parceria exatamente com o governo federal, via o Ministério das Cidades. Vale ressaltar outro dado muito importante, é que tudo isso foi discutido com a comunidade. A iniciativa faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, que reúne projetos voltados à urbanização, habitação e melhoria da infraestrutura das comunidades. Aqui é um projeto de urbanização integrada, onde vai ter uma escola de 2º grau, vamos ter também um ginásio maravilhoso, como aquele de Mãe Luísa, né, que foi tirado como modelo. Vamos ter também uma praça e as habitações populares, além da regularização fundiária, melhoria das vias. Então, é um projeto que abrange várias secretarias e abrange também, principalmente, para dar uma qualidade de vida e trazer justiça social. A programação também incluiu a inauguração do posto territorial Periferia Viva, instalado na escola Clara Camarão, que passa a acompanhar as intervenções e fortalecer o diálogo com a comunidade. A iniciativa também desperta expectativa entre os moradores, que aguardam as mudanças prometidas para o bairro. Vai ser um impacto muito importante na comunidade, além, evidentemente, da porta da moradia, onde vai ser construído 68 unidades habitacionais. Vai ter também uma escola, vai ter um ginásio de esporte, um posto de saúde, ou seja, vai ser uma obra integrada
com saúde, educação e moradia, que é isso que a gente defende enquanto movimento de moradia. Nós defendemos que não seja só a casa pela casa, ela tem que vir acompanhada com outros benefícios que agregue junto à moradia. O posto territorial é justamente uma forma física do governo estar perto dos moradores. A ideia é que a gente faça um plano de ação Periferia Viva, que é justamente a forma de planejar as intervenções de modo a ouvir a população. Agora a gente vem com uma notícia de economia. É que está difícil para os proprietários de veículos. É que vem mais aumento no preço dos combustíveis. Nesta quinta-feira, a refinaria Clara Camarão anunciou reajuste para o preço da gasolina e do diesel. É o segundo aumento em uma semana. E o governo federal já anunciou medidas para conter a alta no preço do petróleo provocada pela guerra no Oriente Médio. Veja na reportagem de Simone Silva. Nesta quinta-feira, a refinaria Clara Camarão, localizada em Guamaré, voltou a reajustar os preços da gasolina e do diesel, seguindo a política de revisão semanal. De acordo com os valores divulgados, o preço da gasolina aumentou 30 centavos por litro. Já o diesel, nas modalidades Hexa e LCT, o aumento foi de R$1 por litro. A refinaria já havia aumentado os preços na semana passada. Somados os dois últimos reajustes, a gasolina acumula uma alta de 60 centavos e o diesel de R$1,75. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou também nesta quinta-feira uma medida zerando as alíquotas sobre PIS e COFINS para a importação e comercialização do diesel. A medida é temporária e foi justificada pelo aumento do combustível em virtude dos conflitos no Oriente Médio. Na sessão ordinária desta quinta-feira, na Câmara Municipal, os vereadores apreciaram em regime de urgência um projeto de lei do Poder Executivo. Após passar pela Comissão Extraordinária de Finanças e de Direitos Humanos, os parlamentares aprovaram na sessão ordinária desta quinta-feira a matéria do chefe do Executivo que altera dispositivos de leis complementares para ampliar as atribuições da Central de Compras Públicas. Na ordem do dia, em segunda discussão, os vereadores também aprovaram um projeto que dispõe sobre a responsabilização do infrator nos casos de maus-tratos a animais. A iniciativa é do vereador Robson Carvalho. Mais um projeto importante para a causa animal, onde, a partir da sanção do prefeito Paulinho Freire, aqui no município de Natal, ficará obrigado o infrator por crime de maus-tratos, além da legislação criminal, que é pena de reclusão de 2 a 5 anos, a partir desse momento ele terá a obrigatoriedade de ressarcir todos os custos do tratamento desse animal, seja na consulta, seja em exames, seja no tratamento, seja no internamento. E além disso, ele perderá a tutela do animal por 10 anos. Outro projeto aprovado em segunda discussão institui a campanha municipal de conscientização e de atenção à saúde dos homens para alertar e prevenir doenças. A proposta é do vereador Cleiton, da Policlínica. Esse projeto é muito importante porque a gente tem falado muito sobre a saúde da mulher e pouco se fala na saúde do homem. E é preciso a gente trazer essa discussão realmente para a sociedade. O homem realmente tem aquele tabu de não procurar unidade de saúde, não procurar se prevenir, e é preciso. Então o projeto vem trazer isso, essa discussão, para que o homem também venha ter as suas prevenções, né? Instituir o Junho Verde no calendário oficial do município de Natal, dedicado à conscientização sobre a escoliose. O projeto da vereadora Tabata Pimenta também foi aprovado em segunda discussão. A gente quer conscientizar a nossa população sobre a escoliose, mas partindo também para um lugar da infância, das nossas crianças e adolescentes, porque é uma doença tratável, mas sendo descoberta ainda na infância. É trazer um tema importante também colocando o junho, né, o Junho Verde nesse lugar de conscientizar sobre a escoliose, pensando nas crianças, nos adolescentes, mas também nos adultos, que de alguma forma não puderam, né, se tratar e hoje têm e se tornaram uma pessoa com alguma deficiência. Ainda na sessão, os vereadores aprovaram o projeto de lei de autoria do chefe do Executivo que reajusta o auxílio alimentação dos guardas municipais da capital potiguar.
É um projeto importante de valorização aos nossos guerreiros que faz a segurança pública aqui no município de Natal. Então aqui parabenizar o prefeito por essa valorização, por esse reconhecimento, por essa justiça, de trazer esse projeto para cá, o projeto que foi votado por unanimidade, aprovando, e o reajuste do Vale Alimentação para os guerreiros da Guarda Municipal. Então, um projeto muito importante que valoriza a categoria e que traz mais qualidade ao serviço prestado por eles à nossa sociedade. Na terceira série da reportagem sobre a participação feminina na Câmara Municipal de Natal, a gente destaca a maior bancada de mulheres que o Poder Legislativo teve em 2017. Foram 8 vereadoras que contribuíram para a ampliação do debate sobre representatividade no parlamento. A maior representação feminina na Câmara Municipal de Natal aconteceu na legislatura que teve início em 2017. Na oportunidade, a Casa do Povo teve a representação de 8 mulheres, as vereadoras Ana Paula, Carla Dixon, Eleika Bezerra, Eudiane Macedo, Júlia Arruda, Natália Bonavides, Nina Souza e a saudosa Vilma de Faria. A ex-deputada, ex-governadora do estado e ex-prefeita de Natal, Vilma de Faria, licenciou-se do cargo em 18 de abril de 2017, vindo a falecer em 15 de junho do mesmo ano. A produtora cultural Ana Paula e a médica Carla Dixon tiveram a primeira experiência como vereadoras naquela legislatura. Eu entrei na Câmara Municipal de Natal em 2017 e assim foi minha primeira experiência na política, e confesso que no início me assustei um pouquinho, mas logo em seguida, no primeiro mês de mandato, eu já tive minha primeira lei sancionada, que surgiu de uma dor minha. O Março Lilás, mês de combate ao câncer de colo de útero, surgiu após o falecimento da minha mãe, que morreu de um câncer ginecológico, e quando eu percebi que a minha mãe, com todo o aparato, que a Marinha do Brasil, ela assumiu o tratamento dela, eu fiquei falando assim, nossa, eu perdi minha mãe para o câncer, imagina aquelas mulheres que não têm condição, né? Não tem condição de ver um preventivo, de fazer uma ultrassonografia, e ali surgiu o Março Lilás, que é um mês inteiro, nós já estamos na 10ª edição esse ano, e fruto do meu trabalho pelas mulheres na Câmara Municipal de Natal. A política ainda é formada com muitos homens, né? Então ainda é um ambiente muito masculino. E quando você tem mais mulheres para que você possa ter apoio, para que você possa dialogar e lutar juntas, porque eu acredito muito nessa unanimidade quando tem mesmo mulheres de direita, de esquerda, mas a pauta da mulher ela une para que a gente possa realmente lutar, para que a gente possa buscar soluções, aprovar projetos que são importantes para as mulheres, que são importantes para a família, para a criança, para o adolescente, voltado para a educação, voltado para a assistência. Então eu acredito muito nisso, eu acredito que as mulheres elas se unem, as mulheres elas estudam muito mais, as mulheres, pelo menos a minha vivência aqui na Câmara Municipal, ela realmente me trouxe isso, de que as mulheres elas se dedicam muito mais às matérias para votar realmente com muita sensibilidade, e fazer com que aquela matéria ela seja boa para as pessoas, ela possa realmente transformar vidas. Então, acho que essa contribuição de mais mulheres é que realmente fortalece esse processo. Aquele foi o terceiro de 4 mandatos de Júlia Arruda. Na ocasião, ela já carregava a marca de ter sido a primeira presidente mulher do Legislativo natalense. Primeiro de tudo, é importante contextualizar o que é ser mulher na política, os desafios enfrentados, num momento ainda que não se falava tanto em representatividade, que a Câmara não tinha representantes femininas por algumas legislaturas. E chegar naquele momento, em 2008, depois de um período complicado que a Câmara passou, com um discurso de renovação, de reoxigenar a Câmara, e ser essa protagonista que pudesse representar outras mulheres, sem dúvida alguma, foi um grande desafio. E eu disse, eu só vou poder mostrar o que eu sou capaz com o meu trabalho. E assim fiz.
fui ouvindo mais do que falar, me familiarizando com um mundo novo para mim, ao ponto de passar o mandato, ser reeleita, ser reconduzida e também assumir um enorme desafio que, temporariamente, assumir a presidência da Câmara, figurando como a primeira mulher a ser presidente da Câmara Municipal de Natal. Então a gente quer mulheres no poder, né? Mulheres sendo representadas por outras mulheres, mas eu sempre digo que não basta ser mulher, tem que ser mulher comprometida com os direitos das mulheres, porque muitas vezes a gente percebe que muitas mulheres têm oportunidade de representar outras mulheres, mas quando chega lá não tem um mandato verdadeiramente dedicado e pensado para a construção coletiva com outras mulheres. Então eu posso ter essa consciência tranquila que ao longo desses mandatos, os 4 mandatos que estive na Câmara, fui uma vereadora pensando em outras mulheres, construindo com outras mulheres. Então é extremamente importante a presença de mulheres, que hoje na Câmara já tem um ambiente muito mais aberto para isso, né? Tem uma frente parlamentar em defesa das mulheres, mulheres que pensam diferente, mulheres de partidos diferentes, mas tem algo que nos une, que é o ser mulher, e isso tem feito toda a diferença aqui e em todo o mundo. Em 2017, a professora Eleika Bezerra assumiu o 2º mandato na casa. Segundo ela, foi gratificante trabalhar pela cidade ao lado de mais mulheres. A questão feminina foi sempre menosprezada, né, em relação à masculina. Então, no momento que você tem uma representação numa casa, numa Câmara Municipal, onde há um número um pouco mais significativo de mulheres, isso tende a ser favorável às mulheres. Então foi muito gratificante estar num ambiente um pouco mais feminino. Ainda temos muito a avançar, né? Porque inclusive essa questão começa no contexto familiar, né? As filhas e os filhos. Os filhos têm sempre mais privilégios do que as filhas. Inclusive eu vivi isso na minha própria família. A advogada e professora Nina Souza foi a primeira mulher a presidir a Comissão de Justiça e também a primeira a ser líder do governo no Legislativo natalense. Em 2017, ela assumiu o 1º mandato na Casa do Povo. Para mim foi bem importante que eu tive o privilégio de conviver um período com a ex-governadora Vilma, e ela sempre com carinho me chamava assim e dizia: olha, eu estou prestando atenção em você, estou prestando atenção no que você faz. E você é muito danada, e ela muito inteligente, e Deus me deu o privilégio de ter esses dias com ela e foi muito importante para mim. As demais mulheres, nós tivemos depois Júlia, que continuou conosco, tem a deputada federal Natália, Eudiane Macedo, né, e assim, Carla Dixo, veja, mulheres fortes, mulheres assim que realmente continuaram o trabalho. Então, assim, com relação às mulheres na Câmara, eu posso dizer o seguinte: por mais que nós tenhamos, até hoje, né, posicionamentos ideológicos contrários, nós temos entre nós um respeito. A gente sempre, quando algo foge da seara das discussões parlamentares, a gente se autoprotege. Isso é uma dinâmica natural. Então, ao longo desses anos, foram 8 anos ininterruptos que eu fiquei na Câmara, sempre tive muito contato com a bancada feminina e sempre ali tentando, dentro das minhas atribuições, garantir que nenhum direito fosse negado a gente, tá? E isso é bem importante que se diga. A voz dessas 8 parlamentares foram fundamentais para que mais direitos femininos fossem colocados em prática. Em uma sociedade ainda machista e sem a devida equiparação de gêneros, aquela legislatura acendeu a esperança de uma maior representatividade de mulheres nas casas políticas. O governo do estado sancionou uma nova lei que proíbe a nomeação de condenados por feminicídio para cargos comissionados. A nova legislação entrou em vigor nesta quinta-feira. Edesiane Moreno traz mais informações. O governo do Rio Grande do Norte proibiu a nomeação de pessoas condenadas pelo crime de feminicídio para cargos em comissão e funções de confiança na administração pública estadual. A lei foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira, dia 12, e ganhou o nome de Lei Márcia Anália, em referência a uma jovem morta em Parnamirim em 2024.
A medida, que já está em vigor, vale para toda a estrutura do poder estadual, incluindo administração direta, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Para garantir o cumprimento da medida, o governo do estado informou que passa a exigir, no momento da posse, a apresentação de certidões de antecedentes criminais expedidas pela Justiça Estadual e Federal. Já estava mais do que na hora mesmo de uma medida como essa. E veja no próximo bloco, o Dia Mundial do Rim busca conscientizar sobre a saúde renal e a prevenção de doenças. E ainda, Salão de Negócios reúne livrarias, editoras e escritores para impulsionar as vendas do segmento literário. O Câmara Repórter, segunda edição, volta em instantes. Essa é a Melinda, 5 aninhos, estuda, adora se arrumar, cuidar dos animais e sonha em ser bailarina. Mas há algum tempo, ela foi diagnosticada com câncer dos tecidos moles. Os principais sinais: caroço em qualquer parte do corpo, secreção purulenta no ouvido e olho saltado. Procure o médico e não esquece da Melinda, porque o diagnóstico precoce faz histórias. Casa Durval Paiva, 30 anos. Estamos de volta falando em saúde. Neste 12 de março é comemorado o Dia Mundial do Rim, uma data que busca conscientizar sobre a saúde renal e a prevenção de doenças. No Brasil, o cenário é preocupante, com um crescimento contínuo do número de pacientes com doença renal crônica. O mecânico José Luiz Pereira está internado no Hospital Onofre Lopes após fazer uma angioplastia. Diagnosticado com diabetes há 27 anos, ele descobriu os primeiros sinais de comprometimento renal em 2022 e desde 2024 faz hemodiálise. Diabetes é uma doença crônica, ninguém se livra dela. E há 3 anos atrás eu comecei fazendo tratamento renal. Já havia princípios para isso. E aí, quando foi 2024, eu peguei uma bactéria na minha perna. E fui hospitalizado, passei 22 dias. E eu acho que depois essa bactéria acelerou o processo. Já saí do hospital direto para a clínica de hemodiálise, lá em Parnamirim, CHP. José Luiz sonha com o transplante de rim para voltar a ter qualidade de vida. Vivo mais na clínica do que na minha casa, essa é a verdade. Então, meu maior sonho é transplantar e eu conheço um colega meu que transplantou, passou 18 anos e está bem hoje, vive a vida dele normal. O médico nefrologista Felipe Guedes destaca que nesta quinta-feira, 12 de março, é comemorado o Dia Mundial do Rim. A data tem como objetivo conscientizar sobre a importância da saúde renal e a prevenção de doenças. Ele destaca que o cenário no Brasil é preocupante. Em dezembro de 2025, mais de 170 mil brasileiros faziam hemodiálise, um número 9% maior do que em 2024. As principais causas da doença renal crônica são o diabetes e a hipertensão. Existe uma estimativa que a doença renal crônica vai ser a 5ª causa de mortalidade em nível mundial no ano de 2040. As principais causas da doença renal crônica são a hipertensão e o diabetes, 2 condições muito comuns, onde metade da população brasileira possivelmente deve sofrer pela hipertensão e com valores similares quando a gente fala de diabetes. Essas 2 condições, que são condições silenciosas, podem levar à doença renal crônica, que é quando o rim vai perdendo a função e sendo substituído por um tecido que não funciona tão bem. No final dessa doença, muitas vezes os pacientes passam pelo tratamento da hemodiálise. O que pouca gente sabe é que a doença renal crônica pode estar presente em 10% da população do país. O médico nefrologista reforça a importância da prevenção e dos exames de rotina, destacando entre eles a creatinina, eficiente para o diagnóstico e com custo acessível. O primeiro ponto que eu quero destacar é a questão da automedicação. O rim ele sofre agressões de diversas maneiras, de várias partes do organismo. E um hábito muito frequente que a gente vê nos dias de hoje é a questão da automedicação, quando o paciente toma remédio por si só.
já é visto que remédios comuns como os anti-inflamatórios são agressivos ao rim. Fora isso, manter o hábito saudável, tentar manter o peso, manter a pressão controlada, manter a glicose controlada, ou seja, controlar o diabetes ou não ser diabético. E a regularidade na realização de exames de função renal são fundamentais para a identificação precoce da doença renal e também para as condutas que são associadas à prevenção da progressão dessa insuficiência. A doença renal crônica é identificada através de um exame de sangue feito em qualquer laboratório com uma amostra única e que realmente é um exame de baixo custo, o exame da creatinina. Esse exame, através desse exame, se consegue calcular qual é o grau de função renal do paciente e também consegue se identificar a insuficiência renal. E a dica básica para todo mundo, não entrar numa situação como essa, porque viver de hemodiálise é muito difícil e ainda mais ficar à espera de um transplante por qualquer órgão, inclusive do rim. Então a medida é beba água. Beba água porque dá tudo certo. O Procon segue até sexta-feira com um mutirão de renegociação de dívidas no Rio Grande do Norte. A ação acontece no Partage Norte Shopping, aqui em Natal. O mutirão Volta por Cima, promovido pelo Procon do Rio Grande do Norte, começou nesta quinta-feira e segue também nesta sexta-feira, sempre a partir das 10 horas da manhã no Partage Norte Shopping, na zona norte de Natal. A iniciativa reúne instituições e empresas credoras para facilitar a renegociação de dívidas e ofertar melhores condições de pagamento aos consumidores. Para participar é preciso levar documentos pessoais, o comprovante de renda e também algum documento que identifique a dívida, como uma fatura, um boleto ou um contrato. Além das negociações, o evento também conta com palestras de educação financeira para ajudar a população a organizar o orçamento e assim evitar o superendividamento. Um salão de negócios voltado para livrarias, editoras e escritores acontece em Natal até esta sexta-feira. Mesmo na era digital, o segmento continua registrando alto faturamento na venda de livros. O salão acontece no Hotel Praia Mar, em Ponta Negra. As principais editoras, distribuidoras e varejistas de livro do país participam em Natal até a próxima sexta-feira da 23ª edição do Salão de Negócios voltado ao mercado de venda direta. Quando a gente fala em venda direta do livro, a gente fala no tipo de venda que leva o livro direto ao consumidor final, né? Então lá no comecinho a BDL começou como porta a porta, os vendedores de livro que iam de casa em casa, de escola em escola. Hoje ainda temos essa modalidade, é muito forte, mas a gente tem as feiras fomentadas tanto pela BDL quanto pelos nossos associados, as feiras de livros, as visitas em pontos alternativos, né, em lugares onde não teríamos o livro disponível. Então, todo tipo de venda que leva o livro direto da editora para o consumidor final, a BDL está ali no meio. Participam quase 30 editoras no evento organizado pela Associação Brasileira de Difusão do Livro, oferecendo ao mercado títulos diversos, nacionais e internacionais. Há 30 anos atuando no segmento, a Pai Editora é uma delas. Para a gente é de fundamental importância, né, estar num evento como esse, que a gente divulga o que a gente faz para todo o Brasil. E aqui a gente tem clientes, amigos, né? É uma feira que a gente tem muito mais aqui, está trabalhando com amizade, com os clientes que a gente já fez no dia a dia, entendeu? Então, assim, para a gente é bem legal estar aqui e é uma feira que traz um resultado bem positivo para a editora. Dados do Sindicato Nacional de Editores de Livros apontam um faturamento em 2024 de 4,2 bilhões de reais no segmento. Foram produzidos 366 milhões de exemplares e publicados 44 mil títulos no país. A presidente da BDL garante que os livros nunca saem de moda, apesar das novas tecnologias. A prova é o próprio salão, que cresceu 20% em relação ao ano anterior. O nosso evento do ano passado para esse ano teve um crescimento de 20%. Então se o livro estivesse perdendo a força, isso não estaria acontecendo, né? Seria o contrário.
E o mercado do livro, não saiu agora a pesquisa de 2025, mas a de 2024 tivemos um crescimento grande também, e 2025 vão ter maior ainda por causa da questão dos livros de colorir também, que entram nessa pesquisa, né, e que estouraram de vender ano passado. De olho nas oportunidades de negócio, o empresário carioca Evandro Gonçalves roda as cidades no ônibus adaptado, oferecendo livros em regiões carentes de espaços de venda. Montei uma livraria móvel dentro do ônibus e aí eu consegui atingir vários lugares remotos, né, que o pessoal estava ocioso em casa, e aí eu ia com o ônibus para eventos, para praças públicas, parava em avenidas, né, com parceria com prefeituras, e até hoje o nosso ônibus está lá e a gente trabalha com as escolas, né, o ônibus é um projeto literário que fica o dia inteiro na porta da escola, onde os pais, os alunos, professores conseguem ter acesso e a literatura assim acessível e com preço popular. Aqui o Salão de Negócios é uma reunião, né, onde tem editoras e compradores do Brasil todo. Então, para a gente é um evento já sacramentado, muito importante, né? E está sendo um privilégio estar participando dele aqui novamente em Natal, né? Que a edição já teve, acho que há cerca de 10 anos atrás. E é um encontro maravilhoso, onde a gente pode ver lançamentos, negociar preço, forma de pagamento e ter aquele contato, né, com o vendedor que a gente só tem ali pelo WhatsApp ou por telefone. O evento é uma oportunidade para as editoras apresentarem novos títulos e reflete a vitalidade do setor, ressaltando a importância da venda direta e ampliando a difusão cultural. O editor Roberto Leal, por exemplo, investe em feiras literárias junto às prefeituras. A gente trabalha com municípios, né? Eu sou do Rio de Janeiro, mas através da ABDL, Associação Brasileira de Difusão do Livro, a gente divulga isso no Brasil inteiro. A ABDL é uma associação nacional, então ela está presente em todos os estados, e o nosso trabalho ele é focado em feira municipal, onde o município, a prefeitura faz um investimento fornecendo para a sua rede de alunos e professores vale livro, um crédito que é num cartão digital, pode ser num voucher, e onde as crianças e os professores e os profissionais de educação frequentam as feiras para adquirirem livros. Isso é cidadania na veia, porque essa população, esse público de determinados territórios, né, raramente teriam acesso a livros de qualidade, literatura de qualidade, das melhores editoras do país, né, que são associadas à BDL. E veja depois do intervalo uma entrevista com o advogado eleitoral Daniel Monteiro. A gente conversa aqui sobre as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral para as eleições 2026. Não saia daí que o Câmara Repórter volta já. Essa é a Melinda. 5 aninhos, estuda, adora se arrumar, cuidar dos animais e sonha em ser bailarina. Mas há algum tempo, ela foi diagnosticada com câncer dos tecidos moles. Os principais sinais: caroço em qualquer parte do corpo, secreção purulenta no ouvido e olho saltado. Procure o médico e não esquece da Melinda, porque o diagnóstico precoce faz histórias. Casa Durval Paiva, 30 anos. Estamos de volta com o Câmara Repórter, já falando aqui sobre as eleições de 2026, eleições majoritárias em todo o país. E a gente recebe aqui para conversar com a gente o advogado eleitoral e professor da UFRN, Daniel Monteiro, para conversar um pouco sobre as resoluções que o Tribunal Superior Eleitoral já publicou, normatizando o pleito desse ano. Seja muito bem-vindo, Daniel. Eu que agradeço, fico disponível. Professor, explica para a gente, dentro dessas mudanças, né, que foram publicadas para as eleições desse ano, uma das que mais chamaram a atenção trata da resolução a respeito da propaganda eleitoral, vedando aí a questão do uso da inteligência artificial. Uma medida acertada, o senhor avalia?
Isso mesmo, foram divulgadas 14 resoluções pelo Tribunal Superior Eleitoral, que é o detalhamento das regras das eleições de 2026. E dentre essas várias regras, algumas novidades chamaram a atenção, entre elas, como você bem disse, a proibição de uso de meios, propagandas e artes através de inteligência artificial, sem que haja essa identificação e de uma forma ostensiva, que venha a possivelmente enganar o eleitor, a trazer dúvidas e, de alguma maneira, manipular a opinião pública em relação às eleições. Então, a Justiça Eleitoral foi muito cuidadosa nessa resolução a trazer um rigor na apuração, no dever de divulgar, inclusive, a origem e trazendo responsabilidades, não só para quem fabricou essa propaganda irregular através de inteligência artificial, mas para quem também compartilhou. Então, atenção aí aos eleitores, né, os próprios... As Big Techs, as plataformas, né, também têm várias obrigações de retirar, né, de não incluir e, portanto, ali de evitar a chamada desinformação através de uma tecnologia que é a IA, né, inteligência artificial, que rapidamente se espalha, sobretudo na eleição disputada. Essa preocupação, no caso, também está muito ligada à questão que já é também normatizada pelo TSE em termos de eleições, que é a questão das notícias falsas, né, das fake news, né, assim, porque a gente sabe que o uso da inteligência artificial pode levar a uma fake news, não é isso, Daniel? É verdade, meios, trucagens, né, fraudes, o uso de vozes na imagem de uma pessoa, ou até mesmo a própria imagem, através de uma foto, se transformar em um vídeo e trazer ali informações e falas que não correspondem à verdade. Então, a capacidade que essa tecnologia traz de informar é muito grande, mas também de enganar o eleitor é muito grande. Então, a Justiça Eleitoral, a sociedade como um todo, está atenta a esse potencial de causar fraudes e danos nas eleições e tem trazido regras mais rigorosas, inclusive deveres, como eu disse, tentando trazer as Big Techs para auxiliar a Justiça Eleitoral no combate e a divulgação dessas fraudes. E nessa questão da propaganda eleitoral, para além da proibição, né, dessas questões tecnológicas, vamos assim dizer, também ficou explicitado dessa vez a proibição de conteúdos que incitem a violência política contra a mulher. Necessário também, né, Daniel? Demais, nós vivemos atualmente uma verdadeira pandemia de violência de gênero, né, contra as mulheres e nos mais diversos níveis e modalidades, e é uma preocupação antiga também da Justiça Eleitoral, da legislação eleitoral, que vem cada vez mais trazendo mecanismos de combate e de eficiência. Então, essa novidade também vem dentro de um pacote maior, onde se traz recursos, né, para que até as próprias mulheres possam usar recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para, por exemplo, usar em seguranças que vão acompanhá-la em situações de risco durante a campanha, mas também a prevenção, a apuração e outras iniciativas que possam blindar, proteger ainda mais a mulher na campanha eleitoral. Então, essa é uma iniciativa muito bem-vinda, está em consonância com a Constituição Federal, que é inclusiva, né? E é um esforço de toda a sociedade para dar igualdade e permitir que mais mulheres também venham, participem e sejam eleitas com o mínimo de segurança. Exatamente, em consonância também, até completando um pouco da sua fala, com a lei que estabelece como crime a violência política contra a mulher, né? Que é uma lei até recente, de 2021, se eu não estiver enganada, estabelecendo isso, né? Porque mais do que nunca é necessário combater isso, porque essa forma como se intimida, vamos assim dizer, as mulheres que estão participando da política ou que querem participar, é o que faz muitas vezes, muitas delas desistirem de entrar na vida pública, não é isso, Daniel? É verdade, é tão grave esse problema social que o Congresso, né, tornou crime praticar atos de intimidação, né, de violência, de discriminação, né, de qualquer forma, em relação à mulher candidata, pré-candidata, em razão dessa campanha eleitoral. Então, de fato, é um rigor, né, que também as resoluções contemplam e que podem também levar a outras medidas, outras liminares, outras tutelas inibitórias, são medidas judiciais para impedir ou afastar agressores, também muito comum na Maria da Penha, mas que também, eventualmente, podem ser utilizadas na Justiça Eleitoral.
Claro. Daniel, e em relação às pesquisas eleitorais também, que é sempre um alvo de muita preocupação, porque pode, enfim, a gente sabe o efeito que uma pesquisa pode causar, né? Ou para prejudicar alguém ou para favorecer um candidato. Que regras foram colocadas agora ou aprimoradas? Muito bem. Essa questão da pesquisa, ela traz polêmica já desde há muito tempo, né? Inclusive foram aprovadas leis no passado que proibiam divulgações próximas à eleição, foram declaradas inconstitucionais. Então existem valores que estão em choque, como por exemplo o direito da liberdade de informação, né? E também a questão da lisura do processo eleitoral. Exatamente o que você disse. Então as novidades foram que nas resoluções do TSE, por exemplo, houve um aumento no rigor dos dados técnicos dessas pesquisas, inclusive trazendo maior responsabilidade aos estatísticos, que são os profissionais que validam, né, que têm autonomia para assinar os dados daquela pesquisa, então inclusive fazendo com que ele se responsabilize sobre fraudes eleitorais. As questões de abrangência geográfica também, que era um problema antigo, foram reguladas com maior rigor. Então, a resolução ela traz uma preocupação maior, um dever maior aos que vão se usar, mas garante, por outro lado, o direito de divulgar informações, porque, de fato, em que pese possa influenciar, mas pode influenciar com base na verdade do que está acontecendo. O que as resoluções tentam inibir é a manipulação da opinião pública com base em pesquisas, aí sim, fraudulentas, que, pela dinâmica rápida do que as coisas acontecem, nem sempre se conseguia retirar uma propaganda ou uma pesquisa ilícita a tempo, ou se retirava, mas o dano já havia ocorrido. Então, a resolução vem no sentido de prevenir, de trazer um maior rigor técnico e, portanto, uma maior segurança à informação que está sendo veiculada via pesquisa. Exatamente, Daniel. E a gente sabe que também dentro dessas resoluções, e como normalmente acontece dentro do calendário eleitoral, já está aberto agora por um período de 30 dias, que vai até 3 de abril, a chamada janela partidária. Uma coisa a se esclarecer e que está sendo alvo até de discussão entre alguns partidos e pretensos candidatos para as eleições desse ano, alguns partidos não quererem concordar com uma desfiliação de um candidato, né, enfim, de um pretenso candidato para ingressar em outra legenda. Pode isso mesmo dentro desse período da janela partidária ou não? A resposta é que pode sim o partido não dar a sua concordância dessa desfiliação, ou seja, liberar os seus mandatários filiados para irem a outra legenda sem perder o mandato. Eles podem sim fazer questão de não dar a chamada carta de anuência de concordância, que é, na forma da lei, uma justa causa que libera aquele deputado estadual, federal, para ir para uma outra legenda, fora do período, né, de janela partidária, sem que haja a penalidade da perda do mandato. Então, só para o nosso eleitor e eleitora ficar entendendo este assunto, a regra geral é de que todo parlamentar, vereador, deputados federais e estaduais, eles obrigatoriamente são eleitos através de uma filiação partidária, como condição de elegibilidade constitucional, e são eleitos tendo como titular daquele mandato o partido, e não eles, político ou pessoa física. Pelo sistema proporcional, o Supremo já consolidou esse entendimento. Então, por esta razão, a regra é que os mandatários não podem se desfiliar sem uma justa causa, sob pena de perder o mandato. O que ocorre? Os interessados têm que conseguir uma justa causa. Quais são as justas causas? Uma delas é a carta de anuência do partido, é a liberação. Outra é a questão da expulsão do partido. Uma outra modalidade é quando há uma mudança substancial, desvio reiterado do programa partidário. E outra situação é quando o próprio mandatário consegue na justiça a comprovação dessas justas causas. Então, ele consegue a carta de alforria. Então, lembrando que essa vinculação, essa proibição de desfiliar sem uma justa causa vale para os eleitos pelo sistema proporcional, deputados federais, estaduais e vereadores. E que agora, na atual janela partidária, esse momento de 30 dias, um momento muito importante antes das eleições, exatamente em que há muita movimentação política e onde essas questões vêm de maneira pertinente, onde muitos querem migrar para outras legendas, mas estão, por exemplo, vereadores vinculados a uma legenda e precisa do aval do partido. Quando ele não dá, tem que se buscar o judiciário para comprovar essa justa causa. Exatamente. Então, na verdade, é um período que exige muito, como é que a gente diz, jogo de cintura, né? Entre mandatários e suas legendas. Muitos diálogos, né? Muitos diálogos. É verdade.
Daniel, a gente também não tem como deixar de comentar, apesar de não ser necessariamente as eleições tradicionais, como a gente está aqui acostumado a conversar, mas a gente sabe que o Rio Grande do Norte pode passar agora já no início do mês de abril, ao fim dessa janela partidária, inclusive, por uma chamada eleição indireta aqui ao governo do estado, diante de possibilidade de renúncia tanto da governadora Fátima Bezerra quanto do vice-governador, para concorrerem também nessas eleições. Por que esse cenário está se construindo aqui? O que é que a população tem que entender desse processo, do que pode vir a acontecer? É verdade, como você bem disse, esse é um processo eleitoral excepcional, fora da regra. Porque a regra é, evidentemente, o mandatário ou o sucessor terminar o mandato ou ir para uma reeleição. Como no caso específico do Rio Grande do Norte, sua Constituição Estadual e a Constituição Federal de 1988 trazem uma regra específica de que quando o mandato ele fica vago nos últimos 6 meses antes do final do mandato, que Sim. é exatamente o possível caso, isso ainda não se consolidou, Sim, mas há muitas chances de se consolidar, é necessário, não dá tempo à Justiça Eleitoral fazer uma eleição específica para este chamado mandato tampão de 6 meses. Então, a própria regra da Constituição Estadual traz a chamada eleição indireta, onde não é o eleitor que vai à urna votar e escolher esse governante do mandato tampão, mas sim, indiretamente, através dos seus representantes do povo potiguar, que são os deputados e deputadas estaduais. Então, o que vai acontecer é exatamente uma eleição indireta. Com regras recentemente aprovadas no âmbito interno da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, foi montado todo um cronograma onde os deputados e deputadas irão escolher, diante daqueles candidatos que irão se apresentar para ser governador ou governadora tampão, vão votar por maioria de votos e vão eleger aquele que tiver mais votos e, portanto, é uma eleição indireta, a primeira que ocorre Sim. aqui no Rio Grande do Norte, é uma excepcionalidade, mas mesmo assim é importante que o povo potiguar, o eleitorado, participe, cobre do seu representante, do seu deputado, da sua deputada, quais são aqueles melhores nomes para terminar este mandato. E na Assembleia Legislativa, inclusive, já foi aprovado recentemente, na verdade, né, alterações na Constituição Estadual, prevendo, enfim, regulamentando essa questão da eleição direta, mas também está passando dentro de um processo de uma comissão especial que já foi instalada. Por que essas alterações precisam acontecer para melhor regulamentar esse processo, Daniel? Em atendimento a um princípio fundamental da democracia brasileira, que nós vivemos num Estado democrático de direito. E é de direito porque ele é submetido a um sistema jurídico, em especial um princípio chamado devido processo legal. Então, tudo que é feito pelo Estado, inclusive as eleições, deve seguir uma forma prevista na Constituição, nas leis e tratados internacionais. Então, é necessário detalhar o passo a passo dessa eleição indireta, o que havia uma certa margem de omissões na legislação estadual e interna da Assembleia. E com essa comissão, que é muito comum, uma comissão eleitoral que toca os trabalhos de qualquer eleição, trazer regras e maior segurança jurídica para o resultado da eleição e não haver uma situação de insegurança jurídica Sim. com questionamentos com base em falta de regras. Então, a Assembleia anda bem ao regulamentar, ao buscar uma consolidação das normas previamente, né, aos candidatos, e não oportunamente, dependendo Sim. do candidato A ou B, apenas para dar mais segurança. São as regras do jogo do campeonato eleitoral indireto. Exatamente. A gente tem que ver como é que isso vai se findar a partir do dia 4 de abril, porque é o prazo limite até para quem está mandatário se afastar para concorrer à eleição. Que aí é outra coisa que o eleitor tem que entender. O que é que tem a ver a questão da renúncia da governadora ou do vice com eleição indireta e com eleição 2026? Tem a ver que existem prazos também no chamado calendário eleitoral das eleições de 2026 que impõem regras e prazos para renúncia a cargos para candidatos, por exemplo, a governadora que pretender concorrer a outros mandatos, como, por exemplo, do Senado, ou o vice-governador, ao deputado estadual ou federal. Então, esse prazo são exatamente 6 meses. Então, daí porque esses prazos vão correndo em paralelo e é preciso que os personagens estejam atentos a essa movimentação e o avanço dos prazos e, ouvindo suas assessorias, planejem o melhor projeto político e efetivem a via eleitoral também essa estratégia que, obviamente, buscam ser vitoriosos. Exatamente. Então, tem muita água para rolar aí ao longo desse ano de 2026 até as eleições.
A gente ainda vai receber Daniel aqui, com certeza, Daniel. É sempre um prazer vir na Casa do Povo e lembrar o eleitor, né, que é importante que você participe, você esteja atento, assista os programas aqui da Câmara para você entender o jogo e poder escolher as melhores opções, participar de forma cidadã. Ok, Daniel, muito obrigada aqui pelos seus esclarecimentos conosco. Eu que agradeço, um abraço a todos. E esta edição do Câmara Repórter fica por aqui. A você que nos acompanha, obrigada pela audiência. A gente volta a se encontrar nesta sexta-feira com outras notícias aqui da Câmara Municipal e da nossa cidade. Tchau.